Olá, muito boa tarde, 18 horas 32 minutos desta quarta-feira, hoje 20 de janeiro de 2016, e a gente segue com muito calor na nossa cidade, né? Impressão minha, hoje não está tão quente. Um pouco menos que ontem. Mas assim, então, quer dizer, hoje só 42 graus na região, é Só isso? 42. Os termômetros, segunda-feira, marcavam 46 O dia mais quente do ano até agora. e do ano passado, não? Do ano passado não, inclusive eu vi uma notícia hoje na revista super interessante que ano passado, 2015 foi o ano mais quente da história e que 2016 será pior. Bem-vindo ao time, então. Cauê Malman, muito boa tarde, bem-vindo ao time, né? Boa tarde, mais uma vez, né? Estamos aí para falar das coisas da nossa cidade, para debater um pouquinho de tudo, política, futebol, religião, só aquilo que as pessoas dizem que não pode discutir, a gente discute aqui. Essas são as pautas preferidas. As que dão polêmica são as melhores, né? De Brasil e de mundo. De Brasil, de Tudo mundo. que está lá que repercute aqui. Tudo repercute aqui. A política é uma coisa só, a economia é uma coisa só, a nação é uma coisa só. Que microcosmos que a gente vive. Viva a internet, Canizio Eidelwein. Viva a internet, boa tarde, telespectadores da Vale TV. O programa Estação Hamburgo está um maior sucesso. Eu ouço comentários na orla desse grande programa que as pessoas assistem pela internet. Hoje valeplaytv.com e também no aplicativo valeplaytv.com. E estou feliz de estar aqui novamente com vocês. Parabéns. Eu achei que tu não queria voltar do litoral, Canizio. Não, eu fico pouco no litoral. Mais do que eu preciso e menos do que eu deveria, entendeu? Mas é um prazer, realmente é muito melhor viver no litoral nessa época. É 42 bem, graus, Cauê. Segunda-feira marcou 46, né? 46. Então eu no ar-condicionado eu não sinto tanto calor assim, mas é para quem pode. Então parabéns pelo programa, prazer estar aqui. Obrigado aos Alegria te receber sempre, estar com a gente sempre. Luiz Fernando Rodenbusch, muito boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde. Hoje eu vou trazer uma polêmica para o programa daqui a pouquinho. Tu está esperando alguém para startar essa polêmica? Assim? Tá faltando o Fernando Marco, que deve estar chegando aqui em seguida, né? Quais são as boas notícias lá de fora? De fora da onde? De fora do nosso estúdio aqui. O que está acontecendo no mundo aí? Não, tu sabe que tem muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. Eu acho muito importante isso. Dizer que... falar um pouco da administração, já que a gente quer falar de política, né? Tem muita coisa boa acontecendo na administração. Às vezes eu critico quando tenho que criticar, principalmente nesses lados culturais e tal, mas tem muita coisa boa acontecendo aí. Eu vejo alguns asfaltos, né? As estradas, alguns buracos sendo tapados, pontes sendo inauguradas. Então me parece que está começando a entrar para um prumo assim, de alguma coisa. Talvez seja porque é um ano político também. Estamos entrando no ano eleitoral, né? É um ano eleitoral, então, mas se acontecem coisas boas, eu acho que a gente tem que falar também. Estão acontecendo muitas coisas boas na cidade. A limpeza da cidade em alguns lugares também tem sido notada, as pessoas estão falando. Acho que tem coisa positiva por Sabe aí. que eu ontem andava por São Leopoldo um pouco e fiquei muito triste de ver tanto buraco e tanta sujeira no chão, né? Não parece uma cidade, e aí independente, não é uma questão racial, nem de etnia, enfim, mas as cidades alemãs, elas tradicionalmente têm uma prerrogativa de serem mais limpas, né? Pelo menos sempre tiveram, e me decepcionou bastante, assim, fazia tempos que eu não andava por lá, assim, mais a miúde, por algumas ruas, e fiquei muito decepcionado por ver que a gente está descuidando de uma coisa que aparentemente não é essencial. Isso também tem muito a ver com a fraca das chuvas, né? Porque levanta muita poeira, junta muita poeira, as gramas nos canteiros ficam mais Inclusive a grama que nós jogamos o futebol ontem à noite, ela tá bem judiada. Seca, então, judiada isso, lá isso na também BP. piora um pouco o cenário, né? Me parece. Por isso que eu só fiz 5 gols ontem na partida. Contra. Não. Artilheiro, né? Artilheiro. Mas aí eu queria falar sobre isso, se bem me recordo, e vocês também. Eu falei no ano passado que São Leopoldo está realmente
muito pior nos buracos da rua. Que triste. Aí, e como vocês estavam falando, realmente, quando é muito seco, nós reclamamos da seca. Quando está chovendo demais, reclamamos da enchente. Eu, quando está chovendo, que tem de frio, eu não reclamo. Mas, na verdade, realmente, São Leopoldo, eu tive 2 vezes ontem e hoje em São Leopoldo, realmente tem muito buraco, tem que cuidar muito para não quebrar uma roda, realmente São Leopoldo está... E Novo Hamburgo está mexendo, realmente. Pintaram lá uns buracos aí no final do ano, com tinta branca na volta, e esses buracos aí estão sendo tapados. Então, realmente, é um ano eleitoral, e eu acho que todo mundo tem que fazer isso, ao menos no ano eleitoral, não é isso? Tem que fazer sempre, né? Eu queria aproveitar a oportunidade que a Anise falou sobre a seca, né? Não tem havido muita chuva ultimamente. E ontem eu vi a notícia também da Comusa de que o nosso Rio dos Sinos já está a 2,50 metros. Ou seja, já é a hora de começar a segurar um pouquinho, né? Não gastar tanta água. Eu sei que o calor está excessivo, a gente tem que cuidar muito com isso, porque em breve podemos ter racionamento em Novo Hamburgo. Ainda não estamos num ponto crítico, mas 2,50 é meio metro acima do limite. Mas eu quero fazer uma pergunta, Cauê. Será que, assim como um dia comentaram aí, cogitaram em estocar vento, não tem como estocar água? Então, eu sou fã de que se construa uma barragem na nossa região. Várias vezes falei, claro que é uma coisa caríssima, porque pressupõe desapropriações de milhares de hectares, enfim. Mas eu penso no futuro, tanta chuva que a gente teve neste ano. A água foi tudo embora. Evidentemente, ela não fica represada em nenhum lugar aqui, porque nós não temos represas, né? E o nosso rio, passei pelo Rio dos Sinos e vi como ele está baixo, efetivamente. Está realmente baixo, mas isso também é uma preocupação, porque existe um projeto, né, que muito foi se falado há 4 anos atrás, justamente no outro ano eleitoral, de que Novo Hamburgo passaria a ter 82% dessa água tratada. Do seu esgoto, desculpa. E hoje, na verdade, se dobrou o número de... Nós a porcentagem. Nada. Eram 2% e agora são 4%. Então. E por isso o Rio dos Sinos hoje é o mais poluído de todo o Brasil. Fomos, inclusive, notícia do Jornal Nacional em função disso, né? Como o rio mais poluído do Brasil, é uma vergonha para nós. Né? Então, se pensar num projeto tão grandioso como uma barragem, antes de tudo isso, a gente tem que falar do nosso esgoto, do que nós estamos devolvendo para o nosso rio, que é a fonte da vida, não só de Novo Hamburgo, mas de todo o Vale do Sinos. E é isso se a gente avaliar do lado de um Tietê, né, ou de um Rio Cubatão, que eram famosos, né, dos anos 80, 90, direto na grande Mas o Rio Tietê, ele não corre, ele caminha, né? De tanta poluição que tem. E tem um grande detalhe, ontem eu vinha vindo de Porto Alegre, e eu vi, em virtude do baixo fluxo de água no Rio dos Sinos, ali na ponte, tinha meninos ali pulando da ponte para dentro do rio. Isso é um perigo, não façam isso. Os pais que aí têm controle ainda sobre os meninos, e os meninos que têm ainda pais ou querem viver, não façam isso, não pule da ponte do Rio dos Sinos para dentro do rio. Estavam calculando o lugar onde não tinha pedra, não sei o que. Eu vi que tinha 2 meninos pulando para dentro do rio. Isso não se faz nem brincando. Né? Então, mas o desperdício, né, Canis, da água é uma coisa que não tem cabimento. Né? Quando a gente vê esse pai que tem um certo cuidado com o filho, mas ele não cuida do nosso rio, que também é a água do filho dele. Né? Exatamente. Não, e a água é poluída, totalmente poluída. Então, não pular para dentro de uma água dessas aí é pior do que pegar um mosquito, como é que chama agora? O Aedes aegypti. Aedes aegypti, né? Então, tucungunha. Poucas coisas são mais retrógradas do que lavar uma calçada com água, né? Eu já me incomodei muito na rua, eu vejo alguém lavando um carro, uma calçada, eu xingo, e a pessoa tem coragem de dizer, não, mas é tu que paga a minha conta. Não, essa conta quem paga somos todos nós, é a humanidade. As pessoas ainda têm esse pensamento, né? E, como tu disse, é retrógrado, e é mesquinho. É egoísta extremo, egoísta, né? Então, é difícil tu mudar uma cultura, mas é questão de consciência. Big Brother Brasil, Cauê. Ontem estreou, as redes sociais bombaram, né? Muita gente batendo. Eu não entendo, com a audiência que eles têm, ninguém olha, né? Não, incrível. Essa matemática do share eu não entendo. Big Brother é um exemplo, nós que estamos aqui na TV, na média mídia, né? Na média mídia. Nós temos que usar o Big Brother como exemplo, porque o que eles conseguem fazer é algo genial, falando do ponto de vista, inclusive, jornalístico. Pode me
me recriminar por estar falando isso, mas é verdade. Eles conseguem juntar a multidão de telespectadores que nenhum outro programa consegue. Tu consegue acompanhar minimamente, assim? Eu acompanho como jornalista, eu sou obrigado a acompanhar tudo que é de massa, é popular, né? Então eu me obrigo a olhar como Olhou todo ontem? mundo. Não assisti, mas acompanhei pela internet também, né? A repercussão. A repercussão, e realmente é um programa que agrada uma grande parte da população, então a gente não pode ter preconceito. Para começar, ninguém pode dizer o que alguém pode olhar ou não, porque muita gente gosta de, sou intelectual, não olho esse tipo de programa. Não, isso é... Depois que inventaram o controle remoto, Exatamente. estamos todos aqui sujeitos a não estarmos mais... Quer que eu comente alguma Fernando coisa? olhou, né? Sim, claro, com certeza. E eu até Ninguém quero faz dizer- TV como a Globo, Fernando. Não, com certeza, né? E eu acho que é muito interessante. Eu, por exemplo, assim, cada um deve assistir, ver os seus programas, e seja novela, seja programas de humor, enfim, com aquilo que lhe interessa. Por exemplo, eu gosto muito de algumas das sacadas do Big Brother. Quando eu digo sacadas, são das provas. Eu assisto mais em função das provas, porque é o meu trabalho também. Então, eu gosto de ver o que eles montam, os patrocinadores que eles têm, enfim, como é que eles jogam com isso, para nós podermos, de repente, nos espelhar em alguma coisa. Não copiar, mas nos espelhar em provas que o pessoal faz, que o pessoal aplica lá e tal. Claro, com quantias astronômicas financeiras que eles têm para fazer provas, mas tem algumas provas muito simples que nós fazemos muito melhor aqui em Novo Hamburgo, em Voti, Dois Irmãos, enfim, Taquara, nas nossas cidades aí. Os nossos criadores, o pessoal de criação, tem provas muito melhores do que nós. Podíamos ensinar eles algumas coisas, mas também podemos aprender muita coisa lá. Então, eu gosto muito daquelas provas. Eu já estou curioso para saber quem é que ganhou a prova da dança lá. Foram os 4 rapazes. Os 4 rapazes ganharam. Tu já está ganharam. sabendo disso? A gente está acompanhando, né? Mas olha, Vamos ver a edição do rapaz, programa hoje à Ficou bem noite. claro, ficou bem claro que realmente todo mundo assiste o que quer. A gente que conhece o Projac, o empenho dessa turma da Globo é muito grande. Não pensem assim que eles fazem aí ao léu os programas deles. Eles têm embasamento. Então, todo mundo assiste o que quer. Eu não assisto o Big Brother. Eu acho que é assim, uma falta de perda de tempo. Mas, quem quiser assistir, assiste o Big Brother, assiste filme pornô, assiste o que quer. A liberdade é essa. E também quero mandar um abraço para a Eva Rabinzang, que já mandou um recado aqui, que está nos assistindo, que está gostando do Estação Hamburgo, e ela também assiste o que quer. Muitos acham o nosso programa ridículo, mas nós temos... Opa, quem acha isso? Não. Vamos pontuar esses aí. Os que têm mau gosto, na verdade. Tem mau gosto. É uma falta de... É uma falta de mau gosto. Mas não, o Big Brother eu acho que eu não assistiria. Eu lá, de vez em quando, eu tenho o poder do controle remoto, ao menos dentro da minha casa, então eu troco de canal. Se não tá legal, assiste outra coisa, assiste um filme. Mas tem que dar uma pincelada. Canise, qual é a diferença entre um Big Brother e um zoológico, por exemplo? É que todos andam pelados, né? O animal não usa roupa e lá no Big Brother usa. Será que não é só exatamente o tipo de animal? É exatamente, o tipo de animal. Mas aí quando a gente vê um monte de macaquinhos junto numa mesma jaula, a gente não para um pouquinho de tempo para dar uma olhada no que eles estão fazendo lá, como eles se parecem com a gente. Quando a gente olha um Big Brother assim, será que a gente não aprende muito da gente mesmo? Para não Aonde os fazer pontos igual, onde a gente né? é Exatamente. mesquinho, Exatamente. aonde a gente não sabe compartilhar, aonde a gente vê que a gente faz doer no outro. Com Não sei. certeza. Eu acho uma Ali- aula de sociologia, antropologia, independente de qualquer coisa. Não Mas, tenho com tanto certeza. tempo, mas sempre que eu posso acompanho sim. Com toda eu certeza. acho que é uma E aula de psicologia. Assim como é a novela também. Se eu tenho um vizinho, ou vizinho se comportando como aparece na novela, eu chamo a polícia, porque brigo, tiro, mas é uma encenação. Agora lá, o Big Brother é uma convivência ao vivo das pessoas que se comportam como macaquinhos na jaula, muitas vezes. Então, nós somos aí um pouco piores até com o ser humano, com os animais, né? Porque o animal, ele até respeita o outro, tem a hierarquia, mas no Big Brother, mais realmente baixa. Essa mesma crítica que é feita hoje ao Big Brother, por exemplo, não se faz muito fortemente às novelas, porque a dramaturgia também se questiona a qualidade do tipo de dramaturgia que uma novela Mas é oferece. marketing. Quanto mais falarem mal, mais tem pessoas que vão assistir para ver como é que é ruim mesmo. E quanto mais a novela é mal falada,
As pessoas querem ver se realmente é tão ruim assim. Dá para falar que a novela é um subproduto cultural, Canise? É um lixo cultural que não agrega nada, não é? Será? Com toda certeza. Embora que eu participei lá, eu sei que o empenho dos atores é muito grande. Só que, na verdade, não nos traz nada. Na verdade, culturalmente, não nos traz nada. Eu acho que tu é um retrógrado. Eu acho que tu tá... Vocês gostaram dessa palavra? Tu tá retrógrado. Vamos ouvir o hoje, Cauê viu? antes do Fernando, que é o do meio, para falar. Cauê, novela. Olha, eu não concordo que seja um lixo cultural, porque eu A acredito... soap opera, né? Ópera de sopa, né? Que os americanos chamam. Exatamente. Eu acredito que todo tipo de cultura é válida, independente se ela serve para nós ou não. Então, eu julgar uma cultura que os outros admiram, eu não acho válido. Se eu gosto de música clássica, quem gosta de funk tem a mesma liberdade de escolha que eu. Agora, eu vou dizer que eu sou mais culto, mais inteligente, porque eu gosto de determinado tipo de música, de literatura, de qualquer... Não acredito. Eu acho que as pessoas têm vivências e experiências diferentes. Penso assim. E aí é que está a graça de tudo, que a gente consegue ver a harmonia mesmo cada um sendo um ser humano tão específico que só ele mesmo pode compreender, né? Então, talvez eu tenha filosofado um pouco demais agora, mas eu acredito nisso. Fernando, dá para dizer... Tu quer ir junto para Globo, não? Dá para a gente dizer que Rock Santeiro não é dramaturgia da melhor qualidade? Vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo. Estação Hamburgo de hoje volta já já.